Já saiu então, portanto, a declaração final e a gente vai colocar na tela aí alguns pontos importantes que foram destacados aí, defendidos em consenso por parte dos países membros do BRICS. Na tela a gente mostra para vocês alguns desses pontos, como por exemplo, o consenso defende reforma e aprimoramento da governança global, um apoio de mais participação de países da África, Ásia e América Latina nas Nações Unidas, que no caso tem relação com um desejo, um anseio de uma participação mais democrática na ONU e inclusive vem de encontro com a declaração do próprio presidente Lula antes da divulgação da declaração final com relação à crítica a essa reforma na ONU e no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O consenso defende também urgente necessidade de reforma do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Banco Mundial, condena os ataques ao Irã sem citar Israel e Estados Unidos, não condena os ataques à Ucrânia, mas condena os ataques à Rússia, lembrando sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, e condena Israel pela situação humanitária em Gaza. Com relação à reforma da governança global, alguns pontos trazem o compromisso do grupo, do BRICS, com a reforma e com o aprimoramento da governança global por meio da promoção de um sistema internacional e multilateral mais justo, também um apoio a uma reforma abrangente nas Nações Unidas, como eu já falei, e a reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas e a necessidade de reforma nas instituições como FMI e Banco Mundial. O trecho específico sobre os conflitos, a gente inclusive fala sobre o BRICS pela quarta vez aqui no Brasil, o Brasil sediando pela quarta vez o BRICS, em meio a esses conflitos no Oriente Médio, escalada dos conflitos, relembrando aí a Guerra dos 12 Dias entre Irã e Israel e também o recente ataque entre Rússia e Ucrânia. O ponto 21 dessa declaração condena os ataques militares contra a República Islâmica do Irã desde o dia 13 de junho de 2025, que constituem uma violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. O grupo expressa profunda preocupação com a subsequente escalada da situação de segurança no Oriente Médio e também séria preocupação com os ataques deliberados contra infraestruturas civis e instalações nucleares pacíficas sobre totais salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica. O ponto 22 recorda as posições nacionais em relação ao conflito da Ucrânia, que foi o que eu já mencionei sobre condenar os ataques à Rússia e não à Ucrânia. No caso, a Rússia faz parte da composição original aí do BRICS. O grupo reiterou profunda preocupação com a situação no território palestino e eles apresentam, inclusive, uma solução da criação de 2 estados, palestino e israelense, respeitando ali as questões territoriais. Condenam, nos termos mais fortes, os ataques contra pontes e infraestrutura ferroviária que visaram deliberadamente civis nas regiões de Briansk, Kursk e Voronezh, na Federação Russa. Esse é o ponto específico em que eles criticam os ataques da Ucrânia à Rússia, o ponto número 35. Sobre as tarifas entre os países, entre os acordos comerciais, eles não citaram Donald Trump, presidente americano, muito menos os Estados Unidos, expressaram apenas sérias preocupações com o aumento de medidas tarifárias e não tarifárias unilaterais que distorcem o comércio e são inconsistentes com as regras da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Ou seja, essas são alguns dos 127 pontos que são trazidos aí nessa declaração final, que inclusive abordam temas aí relacionados à inteligência artificial, ao clima e à saúde, temas esses que vão fazer parte de declarações temáticas ainda a serem divulgadas durante a realização aqui da cúpula do BRICS.